discutir sobre real estate no Instagram, de boa, pelo celular e tal. Mais íntimo, né? Sim. Então, o que a gente ficou falando foi exatamente como poder aproveitar mais esses conteúdos que a gente discute aqui e fazer disso conteúdos para ficarem disponíveis, né, para as pessoas. Então, a gente vai convidar agora a doutora Cirlei, que foi a juíza que convidou a minha irmã para essa homenagem, né? Foi uma iniciativa dela na campanha do Tribunal de Justiça de Goiás, para um bate-papo. Eu, minha irmã e ela gravar, exatamente, subir para o YouTube, com essa história da facilitação que a gente está fazendo pelo OneDrive, né? O Levi, lá de São Paulo, consegue editar, se for preciso, né? Mexer em alguma coisa. Eu lembrei, Mitch, aquelas conversas que você teve muito com o Antônio Lois, né? Essa visão da filantropia empresarial, não sei o quê e tudo. Quer dizer, tem muito assunto que pode ser explorado, entendeu? Demais. Por exemplo, um bate-papo com o ex, né? Com um menino como o Jonathan, porque eu descobri que o Jonathan é o meu gerente da PJ, né? Demais. O Jonathan, o Eric, ou seja, um bate-papo. Sim, um bate-papo. Agora, para eles, eu estou com planos, né? Eu estou querendo. Fiz uma conversa com a minha irmã e vamos fazer outra essa semana, tentando chegar no mínimo denominador comum, né? Entre as duas áreas, o socioeducacional e o administrativo, a gestão, né? E tem sido bem bom. E a gente vai fazer no próximo encontro um brainstorm de possibilidades de mudanças na governança, né? Desses ajustes que a gente vem falando e tal. E uma coisa que me ocorreu hoje, durante a meditação, foi, vem cá, o que esses meninos estão fazendo fora de algum conselho do Terra Livre? Ex-alunos do Terra Livre, super bem-sucedidos. O João Vitor já trabalhou... Servido em uma torta do McDonald's, não, né? Eu vou lanchar daqui a pouco. O João Vitor já trabalhou no Terra Livre, né? Por que não? A gente pelo menos abrir essa conversa, eles já foram voluntários ativos, principalmente o Érico e o João, né? Então, e até isso aqui, né? Isso aqui que a gente está falando, bastidores, a vida como ela é, né? A vida é como ela é, não tem nenhuma base, não tem corretivo, você está comendo a torta de maçã e é assim que a gente resolve coisa do Terra Livre, né? Exatamente. Não, é uma grande ideia, Mitz. O seguinte, eu acho que se a gente conseguir fazer aquele chamado conselhão, de fato um conselho grande, porque o que tem assustado muito é o conselho, o integrante do conselho, começar a absorver tarefas, obrigações, né? Total. Mas se ele for chamado, de fato, só para bater um papo, eventualmente, o quê, né, discutir grandes coisas, ok, essa é uma coisa gostosa participar. Agora, começar a aparecer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, aí complica, né? Sim. Aprende a pessoa mais do que ela imaginava, né? E a minha irmã falou esses dias, uma coisa que eu não sabia, a coisa da atualização, né? Ela falou que, sei lá o que mudou aí, Código Civil, sei lá em quê, que as associações sem fins lucrativos, pelo menos, não precisam mais ter uma diretoria formal, presidente, vice-presidente, precisa ter um órgão gestor. Isso precisa estar claro no estatuto. Agora, não precisa mais ser o presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Então, a gente está até defasado nisso. Diz ela que sim. E ela teve, né, há menos tempo com o pessoal daquela outra ONG, né, que ela estava voluntariando também nessa parte mais decisória, e teve com advogados dessa área, né? Falando isso. Deixa eu apagar essa luz aqui. Porque o que eu sei que mudou aqui, porque veio o marco do terceiro setor, que foi a criação do conceito das OS6, né? Hoje, a gente chama ainda de ONG, né, pelo costume, mas não existe mais, em termos legais, essa pessoa jurídica chamada ONG, né? Mas até onde eu sei, nunca existiu. Sim, mas aí a pessoa se acostumou a usar, né, e tudo. Talvez porque tem nos Estados Unidos, lá chama NGO, né? Lá é NGO. Mas agora existe, chama OSC, né, que é
o marco legal e tudo. Aí eu realmente não sei essa parte que a Maris falou, se com isso mudou essa. Como OSC, de Organização da Sociedade Civil? isso, S6. É. É o chamado marco legal do terceiro setor. Aí tem uma lei específica sobre isso e tal, né? Né, eu acho que o ONG sempre foi um nome mais informal, né? Ninguém Exatamente. é ONG, né? Mas a nossa natureza jurídica, como associação sem fins lucrativos, é aquele negócio, né? Antigamente era chamado de rótula, agora é patela do joelho, né? Homeoplata era homeoplata, agora é escápula. Os nomes vão mudando. Mas é a lei 13.019 de 2014 Tá. que criou esse conceito. Bom, vamos para o nosso tema, né? Isso aqui a gente está só na Vamos. introdução. Você pensou alguma coisa, Bernardo? Eu abri aqui o mapa estratégico. Não pensei. O que a gente vai falar aqui? Peraí. Material para ver e não vi. Aqui. O ponto é, o que está no nosso BSC, né? Na parte de processos, como objetivo estratégico para 2021, revisão dos indicadores de resultado e adoção de ferramentas para uma melhor gestão, uso e aprimoramento no dia a dia da instituição. Eu vou abrir aqui também o nosso relatório gerencial, o último, né? Que a Mônica mandou. Posso até compartilhar aqui. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Tá vendo? Show. Porque aqui... Pronto, aqui começam alguns indicadores, né? Avaliação da educação infantil, em vários itens, né? Resolução de situação, problema, atitude e cooperação, é subdividido em atitude, em interação. Ih, agora já me perdi aqui. Mudou. Mudou. Tem aspectos cognitivos. Daqui, o próximo tem, não? Atitude. Aqui já é da complementar. Na realidade, existe um grupo maior que separa o comportamental, comportamental. E não está aí, né? Eu acho Olha que aqui. não. Aqui tem esse primeiro que fala de matriculados e evasão, né? Então tem, por exemplo, educação infantil. Olhando só para a parte de baixo, né? Que está falando evasão de crianças e adolescentes. Em março de 2020, houve a evasão de 5 da educação complementar, né? Em agosto, de 3 da infantil, em outubro, tá, isso é um controle, né? Eu não sei se isso aqui poderia ser chamado de indicador. Deixa eu ver aqui. Aqui o que a Mônica comentou é que só foi feito, normalmente seriam 3. Aqui, está escrito aqui até, a avaliação feita somente em março. Normalmente a gente faria em março, uma na metade do ano e uma, acho que mais para o final do ano, né? Com a pandemia, no lockdown, a gente só fez a de março, né? Então, 14% das crianças raramente solucionam o problema, seria isso?
Frequentemente. 14 raramente, verde é frequentemente e às vezes. Ou seja, numa avaliação, ou seja, se no ano seguinte, né, no ano seguinte, apenas o frequentemente caiu de 24 para 10, o raramente aumentou de 14 para 20, ou seja, aí piorou tudo, né? Então, é o olhar da comparação entre esses patamares aí, né? Essas situações. Tem uma coisa... termina, desculpa. O ideal, assim, hipoteticamente, 100%, 100% fosse frequentemente, né? Uhum. E quase zero, raramente e às vezes. Então, você vê aí reação interativa, obras musicais, 90% é frequentemente, ou seja, atitude, sinceridade, 98%, ou seja, tá mais perto do ideal. Agora, você vê que a resolução de problemas, que acho que tem a ver aí questão de autoestima, uma série de coisas, né? E não se avaliar, mas isso é mais representativo, ou seja, elas não estão suficientemente, né, empoderadas para resolver problemas, por conta que na hora muita coisa vem à tona, né? Muito bem, Uhum. e aí é onde entra o olhar do socioeducacional mesmo, né? Olha, Sim. então vamos detalhar quem são porque aqui é dados gerais, né? Quem são as crianças que fizeram chegar a este resultado? E se isso aí é na média, tem umas melhores e umas piores. Então, quem são as piores? Sim. Então, aí é que tá. O que é que foi feito com né? Criança 1, criança 2, criança 3, para melhorar, no caso dela, a questão da resolução situação-problema. Ou seja, esse é um indicador que não precisa estar aqui, mas aí sim é um indicador fundamental. Sim. Que aí, de novo, o caso do Isaac, né? O caso do Isaac estava perdido no meio das estatísticas globais aqui. Sim. Como ninguém abriu o número e olhou e viu, esse caso aqui é um caso, aí e tem nome e sobrenome. Então, o que é que nós vamos fazer para resolver isso? Sim. E aí, Mitch, que acho que é um perigo muito grande quando a gente se adota os indicadores, ficam os indicadores por indicadores, né? Tem que ter, porque isso aqui é um trabalho, na realidade, quase que publicitário. Pegar o que de bom tem, botar uma cara bonita e mostrar para os caras, tá certo? Mas Sim. o conteúdo, quem deve cuidar desse conteúdo não é a mesma pessoa que faz Sim. né? Mas aí é que tá. Eu acho que a gente podia, de repente, passar por tudo aqui que tem dos indicadores, para a gente ver o que que a gente tem, o que que foi apresentado relacionado a 2020, mesmo sendo um ano super atípico, e entender, por exemplo, o que que dá para aproveitar do jeito que está e o que que a gente precisa deixar mais palatável. Eu olho isso aqui de cara, se fosse investidora do Terra Livre, empresária, o que que isso aqui quer dizer? Não sei. Isso aqui precisaria estar mais palatável, né? Tipo, sei lá, teve um aumento de tantos por cento do atitude, só que isso também é tricky, porque as crianças que estavam em 2019 não é 100% mesmo, não são 100% as mesmas crianças das de 2020, né? O que eu sinto falta aqui, é o que a gente chama né, das demonstrações financeiras, né, das empresas, chama das notas explicativas, ou seja, é a explicação do que está dito. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que chama lá ativo circulante, ativo circulante, né? É o dinheiro do que tem no banco, né, no caixa e tal, aplicações mais de curto prazo. Mas quando há uma variação muito grande naquele indicador, aí põe lá um Uzinho lá, aí lá embaixo tem nota explicativa 1. Essa variação de 500% é porque foi a venda do não sei o quê, do ativo, entrou o dinheiro e tal. Ou seja, há
uma explicação do porquê das coisas, entendeu? Então, talvez aqui precisasse, justamente, quem é do ramo aí não é do conselho isso, é o pessoal lá, as pedagogas e tudo, as educadoras, ter um texto explicando isso. Né? Isso aí, quem olha vê assim, peraí, o que é físico autonomia? Interação. Interação, brincadeira, eu posso até imaginar, né? Assim, e eu, né, por já ter convivido, mas uma pessoa está vindo pela primeira vez, como é que é isso? Atitude, resolução passiva de conflitos, né? Então, assim, eu acho que tem um pé de relatório de texto, assim, o Terra Livre busca poder, né, desenvolver nas crianças uma atitude de cooperação, blá, 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 né? E para medir isso, a gente usa tais, né? tais fatores, ou critérios, assim, assados, né? Tinha que ter uma coisa que nem isso podia se repetir, né, todo ano e citar alguns casos específicos, né, assim, de aumento e tal, né? Mas mesmo assim, por exemplo, olhando para isso, concordo 100% com o que você falou, tá? E olhando para isso, poderia ter também... tudo bem, ano passado foi um ano atípico, mas se tivesse sido direitinho, a gente teria 3 avaliações dessas. Que, no meu entendimento, para uma coisa mais uma divulgação via redes sociais, nem elas interessariam. Interessaria uma consolidação das 3 com conclusões. Tipo, a gente teve Isso, uma melhora de tantos por cento na atitude de exatamente. cooperação, no trabalhar do Planilha, ano, né? exatamente. Lá na planilha que eu criei lá atrás, tem essa comparação, porque a ideia era fazer 3 ou 4 por ano, e tinha lá, piorou, melhorou, piorou, melhorou. Né? Lembra? Aí a gente tinha um gráficozinho dizendo quantas melhoraram e quantas pioraram. Isso Que se é algo perdeu. interessante. Que isso responde, peraí, qual foi o impacto que nós geramos na vida da criança? Ela entrou assim, depois piorou? Uhum. Piorou na escrita, por exemplo, na parte da escrita, né? Piorou na escrita? Como é que pode ter retrocesso? Então, não, melhorou. Antes era uma leitura silábica, agora é assim, assado. Ou seja, é interessante isso. Ou seja, de novo, ter uma explicação, né? E ter um textozinho, olha, aconteceu isso, aquilo outro e tal. Aqui realmente tá só uma fotografia de uma medição, não está a comparação de duplo, porque só foi feita uma em março, né? Mas no programa que o Luiz desenvolveu, tem essa comparação? Digamos que se tivesse feito as avaliações... Tem, né? Tá. Então, a gente deve ter de 2019, você acha? Ou ainda não estava pronto o programa? Tem. Tá. Eu acho que 2019. Avaliação 2017. Essa não foi com o Luiz ainda. Com o programa do Luiz, né? Não, eu tenho aqui ainda a planilha. Não, tudo bem. Eu acho que a gente ter a clareza que o que a gente quer é a comparação já é muita coisa, né? Tem o que eu criei lá atrás. Piorou, manteve e melhorou. Eu lembro. 3, né? 3 coisas, certo? Uhum. Vou anotar umas coisas aqui no bom e velho caderno. Tá, nesse outro é a mesma coisa. Não, esse aqui, tudo bem. Aqui, esse primeiro anterior é a educação infantil. Esse aqui é a complementar, já está como pizza, né? Esse aqui, para mim, é mais palatável, assim, é mais claro de entender. Que 61% das alunas e dos alunos têm uma atitude de cooperação, às vezes, só que está invertido, né? O às vezes aqui é azul e o às vezes aqui é verde. Aí dá uma sacaneada na gente, né? Aí também, mas também, né? Como diz.
Já está meio que no automático que o frequentemente, que é o melhor dessas três opções, seria o verde, né? Eu acho que, na verdade, nem é uma boa ideia, né, ser azul. O ideal seria amarelo, né? Já tá, é Sinal de uma coisa trânsito, vermelho, amarelo e atualizar aí. verde, né? Uma atenção. Se é só às vezes, atenção, né? Acho que tá certo raramente ser vermelho, ou às vezes podia ser amarelo, né? E frequentemente aí sim ser azul, né? Não teria não teria o verde, né? Uhum. Olha aqui, Mitz, ó, eu vou. Essa mesma aí, ó, essa mesma aí, um gráfico que foi usado para conversar com o Luiz. Tinha coisa parecida assim, mas justamente melhorou, manteve e piorou. Melhorou, manteve e piorou. E ele, né, ele desenvolveu nesse conceito, né, de extrair, porque é só comparar, né? Só comparar e também ter ter uma comparação. Aqui realmente não tem, porque só foi feita uma. É, tá. Mas, mas tem isso previsto. Mas você concorda que, para termos de E divulgação para o externo, o ideal é a gente usar só a final comparativa e não as outras. E a gente usar as outras também acho. internamente, ou até ter um material né, Isso. no relatório gerencial, mas não para divulgação, né? Isso, vi agora um erro aqui de português que Ou né, necessita, né? necessita. Notação Necessita, mesmo, meu né? amor. Espero. É, é aquilo que a gente fala, né, dos Esses. errinhos, mesmo é uma das coisas que eu vou falar amanhã, né, na reunião com o staff. Eu acho que, por estar também com a equipe diminuída, né, acaba que se perdeu muito do zelo, né, de um pente fino que a gente já teve É, mais como uma ação cotidiana, né? Agora tem que fazer, e aí geralmente saem em cima da notas. hora, né? É, Em cima da hora aí é, passa. mas tudo bem, vamos lá. É, Bom, aqui já é outra lógica, né? São outros indicadores. Bom em processo, necessita de atenção, ótimo. Tá, aqui é capoeira, tudo em relação à capoeira. Eu É, diria a mesma coisa, né? O que interessa é a comparação, não é? exatamente, né? Podia até E ter. mesmo assim, desculpa, mesmo assim, será que. Porque aí tem vários, só da capoeira são três, né? Só da capoeira são três. Será que não seria necessário, se é que já não tem isso, fazer um que consolide esses na Não, comparação? assim, da capoeira, eu lembro que quando eu estava criando, foi até você que pediu, e a gente conversou bem sobre isso. Quais seriam, porque como isso era completamente diferente dos outros, né, dos que a gente media, a gente conversou que o instrutor de capoeira media coisas diferentes. Né? Acho que foi até você que me passou exatamente. Ó, ele mede a coordenação motora, né, respeitar as regras e as habilidades físicas. Aí, né, você me explicou lá na época, Uhum. e aí só usar isso aí. Ou Tudo seja, bem. isso aí vem dele, isso aí vem dele, né? Em função da interação que ele tem com as crianças lá, ele diz, olha, o menino tipo assim, o menino, às vezes o cara respeita a regra, bom, mas ele não tem a coordenação motora, né? Precisa atuar naquele ali, ou vice-versa e tal. Então, nesse ponto aí, de novo, o mais interessante é saber o que evoluiu. É, A criança entrou com zero coordenação do motor, ou seja, supondo que a maioria necessita de atenção, né? Que é o sim. vermelho.
Aí, no ano seguinte, ou na avaliação seguinte, o vermelho caiu para 2%, ou seja, de fato, as crianças, né, melhoraram. Assim, Sim, né, tudo isso é muito discutível, porque as ONGs tops, né, elas apresentam os seus resultados sempre medidos por um olhar externo. A própria ONG não diz o que ela acha que ela melhorou. Teria que ter um protocolo de, né, alguém que viesse de fora, né, e ela que avalia, a gente, não a gente. Porque aqui, assim, é facilmente saudável, né? sim, Estou querendo sair bem na fita, ele claro. diz, ó, melhorou, e aí não melhorou coisa nenhuma, a gente reproduz e fica a gente achando que está abafando Hum. sem estar, né? Tem uma coisa de como é feita, por exemplo, a avaliação no Brasas, né, que eu dei aula no curso de inglês. Se a minha turma de alunos, eu dava a prova múltipla escolha, eu dava a qualquer outra, a oral comprehension, compreensão oral, agora eu estou na dúvida já, acho que nem a compreensão oral não dava, não. Acho que eu só dava a prova que era de múltipla escolha para a minha turma, e tanto a compreensão oral quanto a prova oral era outro professor. Então, teoricamente, outra pessoa não está nem aí em querer, entendeu, ajudar a sua turminha ou não, te ajudar a ficar bem na fita. Outra pessoa está ali Exatamente. frio aplicando, né? E eu sempre achei muito bom, no sentido de garantir, primeiro que eles têm que entender o inglês, né? Não tem que entender só aquela pessoa falando inglês, né? Tem professores que falam assim, tudo bem explicado em inglês, para o aluno entender e sair bem na prova, né? Mas, se for outro professor aplicando, não tem jeito. Eu acho que isso é uma coisa para a gente falar, talvez hoje ainda, isso que você trouxe, né, que instituições maiores fazem isso, trazer alguém de fora. Como é que seria se trazer alguém de fora? A pessoa passaria vários meses ou traria indicadores com base Não, em quê, né? no caso especificamente da capoeira, por exemplo, é o mais fácil, né? Faz um convênio com o mestre, não sei das quantas lá, né? E ele vai lá um dia, ele vê uma roda, né? Uma roda com todos, e ele vai anotando, ó, fulano tem isso, aquilo outro, fulano tem aquilo outro, né? E aí ele dá o parecer dele, e em cima disso, né, a gente pode negociar quais os critérios que serão, ó, supondo que sejam esses três aí, coordenação motora, habilidade física e respeito às regras. Então, ele vai olhar as crianças sob esse olhar e vai pontuar. Essa é a nossa avaliação, ou seja, a pessoa externa, que não é o instrutor que deu. Nos outros, a mesma coisa, teria Mas que ele tem que ir encontrar no início do ano e no final do ano, né? no final do ano, exatamente, início do Ele ano, tem que ir final do ano. 2 vezes, aí tudo bem. Aí, para capoeira, esse Né? exemplo é maravilhoso. Exatamente, né? Nos outros, é mais complicado assim. Talvez uma pessoa como uma Maria Tereza, né? Professora aposentada, não sei o quê, né? Que seja boa e tudo, vai analisar através do critério previamente estabelecido essas coisas, a questão do raciocínio lógico, da leitura, né? Uhum. Aplicar a via mesmo. Até os próprios membros do conselho, né, da diretoria, poderiam auxiliar nisso. Claro, em termos de divulgação externa, fica assim, quem está dizendo isso, né? A própria ONG fica, concordo que Exatamente, é mais forte se for, sei lá, né, um profissional um externo. especialista, um especialista externo É, que não tem nenhum motivo para passar pano na gente, entendeu? eu acho bacana a gente pensar nisso como destino, né, para a gente, sei lá, talvez para 2022, né? Mas eu gostaria mais de pensar em alguma coisa intermediária para agora, né? Nesse Uhum. sentido de ser o próprio conselho socioeducacional, o próprio conselho administrativo financeiro, né? Sim, sim. Acompanhando mais agora e no final, por exemplo, né? Mas é um bom. Pode, né? Pode ter algo nessa linha aí. Acho que é um progresso, né? É um progresso e a gente prevê para 2022, 2023 a construção de uma parceria, né? Ou contratação, ou
possível, alguém ou uma entidade que se propõe a averiguar. E isso pega muito bem, né? Inclusive para usar na comunicação, né? Claro. Falando Forma que nisso, em coisa externa, trazer só rapidamente para a gente não esquecer, e talvez você já deu uma luz aí, que sai um pouco dos indicadores, que é a questão da auditoria, né? A gente ficou sem auditoria externa do ano passado, e para a gente pensar se tem alguém ou alguma empresa que faça, que se indique, né? Que não seja a Mapa, que já faz a nossa contabilidade, sei que a Mapa faz auditoria também, para a gente poder contratar e fazer, entendeu? De eu não, relação a 2020. no conceito legal, né, de auditoria, não conheço ninguém, mas certamente tem. Certamente tem em Goiânia, ou não precisa exatamente ser Não, Goiânia. é. Em lugar do Brasil, certo? Tem. Claro que o ideal que fosse, né, uma das, o pessoal chama as Big Four, né? Big As o Four, que quê? são Big Four, as quatro grandes aí, que tem a Price, a Bolsinhas, Campos e Claro, a Norton, até são quatro aí que o pessoal fala, mas tem, aqui em Brasília certamente tem também, né, Você empresa de podia auditoria, descobrir, hein? eu posso. Na pesquisa rápida aqui, eu encontro algum, de repente, eu até conheço e não sei se É conheço, né? provável. Pelo LinkedIn, talvez tenha alguém que eu seja meu contato, Aham. né? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada aqui com calma. Tá, melhor para a gente não perder o foco aqui, mas Vou dar uma olhada nisso amanhã. tá. Bom, Bom, passei aqui, continuamos na educação complementar, agora na língua portuguesa. Aí, escrita, interpretação de texto, leitura. Bom, acho que isso que a gente falou serve para tudo, né? sai para tudo, É a sai para história tudo. da comparação. De novo aí, a gente poderia ou fazer uma parceria com a entidade, né, para não depender do profissional, né? Se tivesse, por exemplo, a escola lá, a aldeia Aldeia, Piaget, tem várias escolas parceiras. ela podia dizer, ó, a nossa avaliação é tocada pela escola Piaget, pela escola aldeia, que duas vezes por ano, ou três vezes, vai lá, né? Aí não precisa ser as mesmas pessoas, né? Ela sempre pode mandar, mas o critério está estabelecido. Você vai analisar isso, outro, se negocia, né? Aí eles criam, né? Para não chamar de prova, né? Mas alguma atividade que com as crianças que na prática eles estariam, né? Averiguando isso, né? Sim, Averiguando essas características, né? E aí depois fazer um relatório, inclusive não só quantitativo, mas qualitativo, chamando a atenção, olha, a fulana, né? A criança tal precisa de uma atenção especial quando disse aquilo outro, entendeu? sim. Ela com esse olhar. Tá. E, completamente desassociado, né, de quem está no dia a dia com ela. Eu acho que seria um passo importante para a gente. Beleza. Educação comunitária, tem aqui um acompanhamento da Bom, presença. aí é só presença, né? É, Isso aí a gente pode focar a questão dos indicadores apenas quer dizer, na questão das crianças, fora os aspectos financeiros e tal, né? Porque para medir a questão comunitária dos pais é muito difícil, né? sim. A presença, É. nível de participação, é muito Não, acho que a difícil. presença, por agora, está de bom tamanho, né? Não houve nenhum encontro de educação comunitária em 2020 devido à pandemia.
Bom, aí agora começa indicadores socioafetivos. Casos encaminhados ao Conselho Educacional, Conselho Tutelar e atendimento na psicóloga, na psicologia. Isso eu achei muito legal, isso eu achei um ganho, né? A gente passar a ter mais encaminhamentos e um acompanhamento formal disso, né? É, Isso aqui também, eu olho, não é palatável, eu estou buscando números aqui. O que aconteceu? de novo, talvez o próprio formato da tabela não ajuda a legibilidade dela, né? De novo, talvez coubesse alguma explicação. Eu acho que mais do que uma explicação, tem que achar uma maneira mais. Talvez isso seja um trabalho para o Bob, né? Como é que deixa essa informação aqui que você olha e sabe, entende? Por exemplo, aqui vamos ver. Por exemplo, ó, Mês de você vê agosto, houve 4 encaminhamentos de crianças da educação complementar para o Conselho Educacional. Educacional, que está escrito? O Conselho Educacional, que hoje em dia a gente chama de sócio educacional, o Conselho Tutelar e atendimento da psicologia. Então, em agosto houve. Não, em maio houve 3, em agosto houve 4, em outubro houve 2. Então, pois total de 9. por conta de 3 meses, fica aí 9 meses em branco. Pois é. Como, né? Talvez nesse caso não precisasse dizer os meses. Ó, em 2020 houve 9 casos. Né? Se foi. Total. E abaixo também, casos encaminhados ao Conselho Tutelar. 3 peraí, casos, é que foi 3. a primeira é casos encaminhados ao Conselho Socioeducacional da Terra Livre. Tá. Isso. 9 da educação complementar. O de baixo é casos encaminhados ao Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia. 3. Ou seja, estou imaginando que esses 3 estão até contidos no de cima, né? 3 foram mais graves e foram encaminhados ao Conselho Tutelar também, né? A partir do Conselho Socioeducacional, que decidiu encaminhar para o Conselho Tutelar, né? Abaixo, atendimentos psicológicos com a profissional do Terra Livre. Dezenas. Também, de novo, aí não precisa um a mais, um a menos durante o mês. Aí, no caso, a gente podia focar no total do ano. Total, 29. Não, mas tudo bem. Aqui é aquela história. Para o relatório gerencial, que é enviado para o conselho, tudo bem. Aí a comunicação vai ter que extrair daqui e colocar de uma maneira palatável. Né? Esse é um indicador que pode ser mantido, né, Bernardo? Pode, com certeza. Encaminhamentos, isso é fundamental, né? Você pode dizer que a gente agiu, né? Você viu o caso lá do menino que estava preso dentro da caixa d'água? Você soube aquele caso, né? Pois é, e os vizinhos disseram que o conselho tutelar estava acompanhando. Ave Maria. Pois é, que falha é essa aí, né? Ou seja, é uma coisa para a gente estar alerta, ou seja, o que é que a gente faz com esses que vão para o conselho tutelar, né? Aí você já está chegando num outro ponto, que é a fragilidade dos outros atores do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, né? Que são muitas fragilidades, todos os conselhos, né? Exatamente. Né? E a gente já viu isso de perto. Então, encaminhar para o conselho tutelar não é ainda o suficiente, né? Você tem que seguir no acompanhamento. Encaminhamento, CT e afins. Encaminhamento, CT e afins. Apenas o total. Tá. Situação social das famílias. Esse é o que a gente tem dos 3 meses. 3 meses no ano passado. Por conta da questão das cestas e tudo, isso se focou muito no ano passado, né? Sim. Então, vermelho grave, aí amarelo e verde. Aí é muito mais fácil de entender isso, né? Exatamente. Então, no mesmo slide estão os 3 gráficos do ano. Aí show de bola. Mas, de novo, falta o comparativo. Havendo a medida de ano a ano, mas aí fica aqui quase que autoexplicativo, né? Ou seja, o grave caiu de
que também está bem ruim de ver aqui. A Mônica falou isso, que ela teve que refazer uma coisa da tela lá do programa do Luiz, que não consegue gerar um relatório, ela teve que refazer, não entendi bem, e aí ficou todo borrado. Isso aí foi um print da tela, entendeu? Ah, tá Foi certo. um Mas é print que da tela. sabe como? Pode melhorar aumentando a fonte também, né? Também, Mas ela falou que já sabia como resolver, que, enfim, foi Ah, ruim tá ter ido certo. assim. Mas eu não estou conseguindo ver se, por exemplo, o amarelo dá para ver, que é 35, foi para 37 e caiu para 36. É que não é bom nem ruim, dependendo para onde é que foi, né? Ficou tudo mais ou menos igual, né? É porque isso aí está falando da situação socioeconômica das famílias, né? Se esmiuçar o que está dentro desse indicador, como é que a gente chega à conclusão que é amarelo, vermelho ou verde, a gente vai entender melhor, que aí está dentro do que você falou, falta nota explicativa, que eu já tenho vontade de fazer um videozinho, né, com o próprio conselho socioeducacional, dizendo como é que a gente mede a situação das famílias. 5 minutos mostrado no vídeo, né? Pois é, e de novo, justamente um bate-papo explicando isso aí, né? É conteúdo. Sim. Isso é conteúdo. Bate-papo sobre a avaliação das crianças, tudo isso é conteúdo que poderia estar sendo discutido. Já pensou um bate-papo, uma live com a Maria Tereza e uma outra pessoa, tipo, né, batendo papo, tudo. Às vezes com uma pessoa externa sei lá, do Conselho Tutelar ou um juiz da Infância e da Juventude, do Ministério Público. Bernardo, a gente não tem saída, a gente vai fazer isso, entendeu? Porque e isso aqui é uma discussão interessante e fundamental para a sociedade em geral, né? Tem tudo na internet, né? Então, ter essas informações também. E é uma prestação de contas do que a gente faz, né? Do que a gente faz com o dinheiro dos doadores, investidores. Né? E sabe o que eu tenho notado? As pessoas que estão acostumando a fazer live às vezes com 8 pessoas assistindo, 6, 10. Não precisa ver uma live, tem 1.000 pessoas assistindo. A questão é que, tendo a recorrência, sempre vai ter uma live, né? Sempre vai ter uma live, e as pessoas sempre, uma hora que dá, ela assiste. Por exemplo, a que eu fiz tinha 17 pessoas assistindo. Tá certo? Mas esse foi o meu amigo que fez, que é um advogado lá de Fortaleza. Toda semana ele faz uma de um tema. Toda semana. Então, direito societário, governança familiar, não sei o quê. Ele vai pegando os temas e vai trazendo alguém. Né? E para isso, e assim, várias pessoas fazem. Né? Em vários segmentos. Né? Ou seja, cria um hábito. E mesmo que não se assista em tempo real, fica lá no canal do YouTube, vai ficar lá no canal do YouTube do Terra Livre. Dali a 2 meses tem 200 visualizações, né? Isso, e aí a gente pode ter um trabalho de chamar atenção para aquela live que já ocorreu. Né? Sem dúvida. E nas outras redes sociais também, chamar para a live que vai ocorrer. E pode não ser live. Isso aqui que a gente está fazendo agora, beleza, a gente está fazendo, está gravado e vai subir e vai ficar lá, mas é um registro, né? Exatamente, certo? Então, assim, eu acho que isso aqui, por exemplo, é fantástico. Essa situação das famílias aqui é muito bom. E esmiuçar isso, né? A gente pode fazer um videozinho que tem um compartilhamento de tela mais detalhado de como é que a gente classifica o vermelho, o amarelo e o verde, né? Beleza, então... isso aqui eu acho que o ideal, de novo, né? A gente, quer dizer, eu acho que não sei se foi feita mais uma quarta, né? Que foram 2 no início do semestre e só uma no início do segundo semestre, né? Em agosto. Então, não sei se em dezembro teve. Então, pelos indicadores, a gente não teve muito impacto aqui, né? A verdade é essa. Nossos indicadores devem ser bem duros, porque a gente entregou sexta para não aguentar mais e ficou mais ou menos igual, né? Então, entender um pouco isso aqui também, né? Acho que seja o que for, está retratado. Diminuiu um pouquinho o vermelho, talvez, né? Não dá para ler direito, mas que o vermelho diminuiu um pouquinho. Pode ser. A Mônica vai mandar um novo amanhã.
Esse aqui, especificamente, é uma coisa que nós não temos tanta ingerência assim, né? É mais um retrato da situação. Isso aqui, na verdade, não mede muito o nosso impacto. Acho que isso não é nenhum um indicador de impacto nosso. Verdade. É um indicador da realidade que a gente está. Sim. O cara perdeu o emprego, não perdeu o emprego, se o cara. A gente não está nessa esfera de tomar de conta disso, né? Então, é muito mais para retratar o ambiente que nós estamos. Verdade, sim, sim. Vou passar. Aí sim, até a Maris falou, a gente pode aí sim escolher focar mais naquelas crianças, naquelas famílias que têm né, o vermelho. Ok, mas de novo, é uma coisa externa, né? Sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vou interromper o compartilhamento, parar essa gravação um pouquinho e retomar. Tô com medo de ficar pesado demais esse arquivo. Peraí.